Olá, eu sou Lucas Gomes, sou da turma BB de Prática de Eletromagnetismo e hoje eu vou estar apresentando aqui a simulação de um gerador elétrico. Porém, antes é necessário entendermos o que é um gerador elétrico e como que ele funciona. Os geradores elétricos são baseados no princípio da lei de Faraday e de Lenz. Um gerador elétrico é um equipamento que se utiliza da indução eletromagnética para gerar energia elétrica utilizável. E sua composição é bem parecida com um sistema de uma bobina. É necessário também entendermos o que é fluxo magnético, que é a medida do campo magnético total que atravessa uma área específica, e a indução eletromagnética, que é dita como a interação entre o campo magnético e um circuito elétrico, produzindo uma diferença de potencial elétrico. Já a lei de Faraday nos diz que a força eletromotriz induzida em um circuito fechado é determinada pela taxa de variação do fluxo magnético que atravessa o circuito, que matematicamente é Epsilon é igual a menos n vezes fluxo magnético dividido pelo período de tempo, onde n é o número de espiras da bobina e Epsilon é a diferença de potencial induzida, também que é conhecido como força eletromotriz. Já a lei de Lenz diz que o sentido da corrente é o oposto da variação do campo magnético que lhe deu origem. Então, a variação do fluxo magnético resulta de um campo elétrico. A seguir está o passo a passo de como é feito esse gerador elétrico no software Maxwell e logo após estarei analisando os resultados finais na simulação.
Fazendo análise aqui no gerador, escolhendo a bobina da esquerda, perceba que quando a corrente está saindo dela, o nosso campo ele vai estar, pela regra da mão direita, ele vai estar indo para a nossa direção, para a direção da tela aqui. E quando ele está descendo, a corrente está descendo, o nosso campo ele vai estar saindo do nosso monitor, por exemplo. Então, perceba que dependendo do comportamento desse ímã central, nós estaremos tendo direções contrárias da corrente elétrica. Então, a cada momento teremos diferentes posições dessa corrente e, obviamente, do campo magnético gerado também. Agora vamos estar passando para a análise gráfica. Já no gráfico, é possível analisar que temos picos onde a corrente é máxima e mínima. A partir do momento em que a corrente é máxima, temos ali por volta de 0,3 segundos e mínima ali próximo do 0,885. Então, a nossa corrente ela varia de forma variável em decorrência do tempo. Então é isso. Obrigado pela atenção e até o próximo experimento.